Boa noite a todos, feliz ano novo a todos, antes de tudo, né? Voltando às atividades aqui. Hoje vamos falar de uma palavra especial, palavra profética para esse ano, como de costume, todo início de ano eu coloco. Então vamos lá, abra sua Bíblia lá em Marcos 16, versículo 15. Não posso não. Marcos 16, versículo 15. Aí. Diz assim, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até aqui. Antes de comentar um pouco disso, eu queria que a gente até conversasse. Hoje eu não sei se vai dar para falar tudo hoje, mas a ideia é a gente comentar em cima e depois eu, como sempre, eu vou estar pregando nos próximos cultos, cada uma no detalhe. Mas primeiro, vocês entendem a importância disso, né? Da palavra profética. Eu vou dar um exemplo da palavra profética de 3 profetas que eu costumo seguir. Rony Chaves, Ana Mendes Farrell e, obviamente, o profeta Joel. E a gente sempre tem que trabalhar e caminhar em cima disso, que daí a gente vê as coisas se movimentando em cima disso. Eu vou dar um exemplo, eu lembrei algumas coisas. Em 2018, 2 anos atrás, o profeta Joel falou, esse é o ano que Deus vai realizar os seus sonhos. Por exemplo, do 2019, o ano retrasado. Um dos sonhos da Dani era o quê? Trabalhar com psicólogo. O que aconteceu? Você começou a trabalhar, certo? Só estou dando uma pincelada só para vocês verem como as coisas elas caminham nisso. Em 2019, a palavra era ano da expansão. E aí o que aconteceu? Você continuou trabalhando e você fez o quê? Expandiu, né? Trabalhou mais dias e tudo mais. Então a gente tem que se movimentar e trabalhar, viver em cima das coisas que mandam. Já está na minha oração semanal e eu orando para que todos nós, né, possamos viver isso. E tem mais coisas, mas eu não vou acabar comentando. Eu peguei várias frases aqui para estar comentando para vocês, para não perder a essência do negócio. Como eu falei, hoje é só um bate-papo, uma pincelada. Que depois eu vou estar pregando em cima de cada uma específica. Mas você vai falar... Vou falar todas, entendeu? Ó, um dos profetas falou assim, ó, presta atenção. Falou primeiro. Não, antes disso, calma. A gente tá empolgado. Falou assim, ó, isso é bom, empolgação é bom. Falou assim, ó, é o início de uma década, de um tempo de consagração. Um tempo para circuncidar nossos corações, nossos bens, nosso tempo a serviço de Deus. Dê a Deus o que é dele. Isso se tornará um trampolim que levará a grandes bênçãos de 2020 e determinará seus próximos 10 anos. Então, assim, é uma mudança de década, certo? A gente estava em 2010, 2011, 2012, 2019, agora mudou. Nós mudamos para 2020, certo? Então, é uma coisa diferenciada. Pode ir falando, vamos... É tão marcante que eu lembro onde eu estava em 1999, em 2010, e agora, né? E agora? Exatamente. Então, a primeira... eles sempre dão palavras que eu entendo que são principais de cada um. E aí em cima eles comentam várias coisas e eu pego várias, né? Mas uma delas, eu creio que é a principal, que é do apóstolo Rony Chaves, lá da Costa Rica, é justamente esse versículo que eu li, que é
um ano de palavra e de boas notícias. Então, o que significa isso? O que significa evangelho? Vocês sabem o que significa evangelho? Sabe? Sabe? Não. Evangelho significa boas notícias. Ah, é? É. Então, quando a gente fala, né, que Jesus, né, ele veio, o evangelho é feito em cima dele, significa o quê? Que Jesus veio trazer o quê para nós? Boas notícias. Boas notícias. Esse é um ano, presta atenção, isso aqui é interessante, ó. A década que nós estávamos, de 2010/5070, né, que é o calendário bíblico, o final ali, 5070, o 70, palavra ainda. E o símbolo profético é um olho. Está relacionado ao que? A visão, a vidente, ao profeta. Então, a década de 2010 a 2019 foi uma década de profeta. Aonde se levantou muitos profetas. Aonde, um exemplo aqui, se levantou muitos profetas. Aonde aconteceu muitos seminários proféticos, congressos proféticos, escolas proféticas. Por quê? Porque era uma década de estratégia, vamos dizer. E o que a gente está vivendo agora, entrando agora, a nova década? De 2020/5780. 5780 agora? 5.780 nós estamos. Ela é o quê? O PEI. PEI está relacionado a algum tempo de palavra e de boas notícias. Então, por isso que é um ano, não só um ano, mas uma década relacionada ao quê? A palavra e as boas notícias. Mas em que sentido? De evangelismo. No sentido de que muitos projetos missionários, sabe quando Jesus falou aqui, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho? É uma reativação disso, ó, vão e pregam, entendeu? E eu vejo que isso, mais do que somente para esse ano, para essa década, entendeu? Que nem o Brasil, muitas vezes é chamado de um celeiro de missões, porque a gente manda muitos missionários para fora, para a Europa, para a Ásia, para a África. Então, essa é uma década que, se bobear, vai ter muito isso, sabe? Envio, missão. Para quê? Para que a pessoa possa ir pregar o evangelho, pregar a palavra, levar aquilo que realmente é a vontade de Deus. Então, é o tempo de plantar igreja em todo lugar. Olha isso daqui também. No meio de muitas crises, vai ter muita salvação. Então, assim, Giovana está lá na escola, né? Giovana está lá na faculdade. Tem um amigo dela com crise, sei lá o quê. Muitas vezes, nesse tempo de crise, é tempo dela falar de Jesus. Você também, Rafael também, eu também. Por quê? Às vezes no meio, um vizinho, um parente, um amigo, um sogro, cunhado, está com um problema, começa a conversar, apresenta Cristo. Por quê? No meio das crises vai ter muita salvação, entendeu? É um tempo de muita salvação. Será a década de maior colheita de almas, ele comentou. Então isso é muito forte, né? Muitos congressos evangelísticos e tudo mais. Então, e eu pus aqui, né, a palavra-chave, né? É evangelismo de todas as formas. Levantou, cortou. Deu oportunidade a falar de Cristo para que as pessoas aceitem, porque é um tempo favorável para que tenha salvação. Entendeu? Amém? Amém. Então, vamos falar sem medo, sem vergonha, vamos começar a falar de Cristo. Cada um no seu ambiente, né? Dando testemunho. Surgiu a oportunidade de falar de Cristo. Amém? Amém. Um segundo ponto. A palavra diz assim, abra sua Bíblia aí, em Mateus 25. Eu falei, eu vou dando umas pinceladinhas e a gente vai comentando em cima. Mateus 25.
Achou aí, mano? Pode ir. Mateus 25, 37. Diz assim: Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos te ver. E respondendo o rei lhes disse: Em verdade vos digo que quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. O segundo ponto, ele está falando de, coloquei aqui como vida espiritual. E olha que interessante, eu vou ler aqui, que a Ana Mendes falou, ela é bem, né, profeta de visão mesmo, né. Falou assim, ó, também vejo um redemoinho de fogo divino maior do que a própria terra se formando nos céus. Tem uma força de atração que unirá os filhos de Deus no seu reino. As pessoas vão querer entrar no reino de Deus como nunca antes. Você viu? Ela já falou a mesma coisa que o outro comentou, né? Os relacionamentos que foram rompidos e vieram de Deus serão reconciliados. Eu vejo um poderoso agrupamento de filhos de Deus também. Isso será formado por aqueles que se moverem de acordo com esse turbilhão de fogo que os dirige. Isso causará estragos no reino das trevas e muitas pessoas e nações serão libertadas. Eu ouço a palavra, ela grifou aqui, reagrupar. Deus unirá os seus filhos para seus propósitos. Surgirão negócios, ministérios que se reunirão para ajudar necessitados. E veremos pessoas se agrupando para criar mudanças em muitas áreas. Muitas portas se abrirão nesse sentido. Então, o que a gente enxerga disso? A gente vê um movimento no mundo espiritual de, eu marquei aqui, ó, união com propósitos, né? Então, assim, eu tenho um talento, a Daniela tem outro, a Giovana, o Rafael, a gente cada vez mais se unir com propósitos. E isso vai fazer com que muitas coisas aconteçam. É um tempo onde pessoas que estavam brigadas, né, do que? De ter uma reconciliação entre as pessoas. É um tempo de ministérios para ajudar pessoas necessitadas. Então você vê aqui, ó, essa palavra basicamente é mais dela. Você vê que são pessoas que se unem com um propósito de reagrupar, reunir com um propósito específico de reino e que Deus vai realmente fazer surgir negócios, surgir ministérios com esse objetivo para ajudar as pessoas o quê? Mais necessitadas, entendeu? Então você vê que é uma coisa muito intensa. E você vê, é isso que eu falo para a gente ficar prestando atenção. Mais uma vez, você vê, ela comentou um negócio de muitos, né, entre aspas, né, aceitar Jesus. Muitos vão querer conhecer a Cristo e tal. E o outro falou de pregar o evangelho. Então você vê que, né? Se interliga. Tá tudo indo para aquela linha mesmo, né? Então é um tempo para a gente orar e pedir para que quebrar toda a vergonha, tudo, e deixar ser usado por Deus. E a partir de nós, pode acontecer. A gente pode começar a reunir lá na escola, na faculdade, no trabalho, um grupo e dali fomentar a coisa, né? Por quê? Porque formação de igrejas, né? Igreja em todo lugar. O que é igreja em todo lugar? Não é igreja na faculdade, na escola, na praça, ali embaixo, né? No consultório. Porque a igreja não é um imóvel, né? São pessoas que se reúnem. Então você vê que esse movimento de união com propósito, né? E o propósito é sempre de ajudar o próximo. Por isso que eu peguei esse versículo aqui. De capelania, né? Não sei se vocês sabiam. Que é você dar roupa para quem não tem, dar comida para quem não tem, entendeu? É o próximo, de você ajudar o próximo mesmo, né? Amém? Então que a gente possa, vamos orar aqui, também não orei no primeiro. Senhor, que a gente possa realmente entender essa questão dos evangelismos, ter ousadia, Senhor, para falar do Teu amor.
E que o Senhor possa nos unir e reunir com outras, mostrando e revelando para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Terceiro ponto. Abra aí, Marcos capítulo 1, 35. Marcos 1, Evangelho de Marcos 1, 35. Diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Certo? Então está falando de uma pessoa que acordou muito cedo e foi para um lugar deserto para orar. A Bíblia está citando que é Jesus. Está falando aí? Como está falando aí? De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Jesus fazendo isso. E aí eu queria falar, isso daqui é uma coisa que eu costumo falar sempre, foi muito forte. É de nós, até ler aqui, ó. Nosso tempo de comunhão com o Pai é essencial para que as nossas vidas, ministérios, empresas e nações sejam direcionadas para um alinhamento sempre crescente com o céu. Em outro lugar, falou, ó, criar um calendário com Deus, um tempo com Ele. Outro lugar falou, criar altares regionais de louvor e adoração, principalmente na América Latina. Em outro lugar falou, a chave de Jesus era a comunhão com o Pai, amar a Deus acima de todas as coisas, tempo com Ele. A gente precisa, nesse ano, criar um tempo com o Senhor, que é aquilo que eu sempre falo do tabernáculo, né? Talvez eu não sei se eu vou conseguir montar um tabernáculo, mas o que eu queria? E até queria de vocês também, viu? O Rafa, da Gi, você, amor. Que pegasse um dia na semana, pode ser o domingo, independente, não precisa marcar um horário, entendeu? Mas tem um tempo de comunhão. Eu vou dar um exemplo de hoje de manhã. E como eu costumo orar, eu estava orando por um negócio e eu falei, Senhor, eu quero um entendimento disso daqui. E eu comecei a colocar isso e aquilo. E a hora que eu orei um negócio, eu senti muito forte a presença de Deus. Eu sei que cada um Deus fala de uma maneira. E aí eu marquei ali, ó, na minha folhinha, ali, forte. Por quê? Porque eu estou buscando uma direção de Deus, certo? E quando eu coloquei algo e eu entendi do Senhor, eu senti muito forte, olha, é aqui, ó. E isso, estou rindo porque isso faz a gente ir na direção certa para a gente não ficar batendo, né, a cabeça e errando. Por isso que ele está falando, o fruto da sua comunhão com o Pai vai te dar a direção para você prosperar, em vez de você ir batendo cabeça, ou seja lá o que for, entendeu? A gente colocar as nossas angústias, nossas dificuldades. Cara, domingo é o dia que a gente tira mais de boa para ficar tranquilo. Pega uma horinha ali, ó. Não precisa marcar um horário, mas pega isso vai mudar a vida de vocês. Vai mudar a vida de quem está escutando aí também. A gente tem que praticar essas coisas. E você vê, eles comentaram isso muito forte. Muito forte. Eles comentaram também, e eu quero que vocês gravem isso, ó, também, em 2, 3 pontos. Eles falaram de entendimento e fundação, onde você está fundado. Presta atenção. Esse tópico eu marquei também como vida espiritual, mas o outro eu falei de união com propósito. Aqui eu pus uma vida espiritual pessoal, vamos dizer. Olha o que eles comentaram. Entendimento para descartar falsas doutrinas e estabelecer a verdade. Deus nos chama para rever as nossas fundações, sair da religiosidade, daquele coisa de regra, de doutrina. A gente sabe que talvez a gente não esteja nisso, mas pode ser que muita gente, né, esteja vivendo, né, uma religião. Diminui ali, filho, põe um.
possa estar vivendo uma regra, né? Aquela coisa maçante. Chegou a hora de rever as fundações, né? Chegou a hora de sair do religioso. Chegou a hora de parar, de não, porque eu preciso ir na igreja todo domingo. Não é preciso. Eu desejo, sabe? Começar a rever aquilo que as pessoas foram formadas. Porque é isso que eu entendi, ó. Tem que descartar as falsas doutrinas. Tem muita coisa acontecendo de falso que está roubando as pessoas. E ó, o outro colocou assim, ó. Teve uma visão de muitos solos rachados ou mal construídos. Ou seja, base errada do evangelho, mágoa na vida cristã, vida religiosa. Deus quer mudar tudo isso, Deus quer construir um edifício glorioso. E para isso ele precisa mudar a sua base, precisa mudar a sua estrutura interior. Uma base inacabada e fraca não pode ser construída pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo mostrará as coisas que você fez pela fé, mas com base falsa. Olha que interessante, né? Pois até o que ela fez pela fé, mas com base falsa. O fundamento está errado. E isso precisa ser mudado. Deus recebeu a sua fé, mas ele precisa mudar tudo que não veio dele. Religião, motivação errada e por aí vai. Deus mudará métodos e formas ineficazes e estruturas religiosas, modos de pensar, corações e atitudes prejudiciais. Então, você vê, novamente eles comentando da estrutura, da base. Aqui eu estou falando da base religiosa em si, né? Onde muitos foram criados de maneira errada. E que para que eles possam crescer, possam prosperar, eles vão ter que mudar as estruturas. Mudar. Então, é um sentimento errado que você está na vida religiosa, é muita mágoa, é muita culpa, é muito medo, é muito isso, é muita... Pera, não precisa de nada disso. É a graça de Deus, calma. Vamos fazer assim. Porque às vezes esses sentimentos impedem as pessoas de prosperar, entendeu? Então a vida religiosa, a vida espiritual, ela precisa ser trabalhada, né? E aí marcou aqui, ó, 2020 será um ano de renovação espiritual para muitos e grandes e novos inícios para quem for fiel a Deus. Amém? Eu creio nisso. Então assim, colocar em oração, Senhor, eu quero começar de novo, eu quero melhorar, olha, eu estava muito assim, eu quero ser assado. E deixar Deus recomeçar, fazer um recomeço. As palavras-chave eu pus, né? Comunhão regular, tipo no mínimo semanal com Deus, sair da religiosidade, mudar nossos fundamentos cristãos, renovação espiritual e buscar um lugar celestial novo, uma nova posição. Amém? Amém. Próximo, abra aí em Salmo 139. Salmos 139. No versículo 23 e 24, diz assim: Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Até aqui. Esse aqui, ó, eu queria que vocês prestassem muita atenção também, porque eles foram muito enfáticos. Mais de um novamente. É um ano de cura. É um ano de trazer cura. E aí, é cura na alma, literalmente falando. É hora de trabalhar os sentimentos de dentro, de mágoa, de depressão, rejeição, medo, culpa, trauma. É a hora de se abrir para ser tratado. É a hora de deixar Deus reformular as coisas. Porque essas emoções, elas prendem e nos impedem muitas vezes de crescer.
uma pessoa com medo, uma pessoa com mágoa, uma pessoa com raiva, uma pessoa com isso, com aquilo. Então, ó, olha isso aqui, ó, abre aspas, ó. Deus nos chama a olhar para os fundamentos dos nossos corações. Rachaduras, endurecimento, feridas podres, amargura, serão um grande obstáculo para as mudanças que Deus deseja produzir nessa nova década. Então é aquilo que a gente sempre comenta. O maior impeditivo das pessoas viverem o que é para viver não é o diabo, é elas mesmas, que impedem de Deus ir tratando para que ela possa ter uma guinada. Então, esse ano é um ano da gente tirar toda a dureza, toda a rachadura, toda a mágoa, para que, não tenha obstáculo na nossa vida. Olha, eu declaro sobre a vida de vocês isso. Se vocês se abrirem, não vai ter obstáculo. Não vai ter obstáculo na vida de vocês. Porque eu vou até comentar ali mais para frente, que foi uma palavra que o profeta Joel falou, e aí eu linkei com isso. Não tem obstáculo. Quem coloca o obstáculo é a nossa alma. Então que a gente possa quebrar isso, possa tratar, ó, identificar situações de falta de paz na nossa vida e tratar no que depende, né, de mim, colocar diante de Deus e tratar. Porque quem quer viver a plenitude tem que se abrir na plenitude também, não é verdade? Tem que ter uma coerência nas coisas, para que a pessoa possa viver tudo que Deus tem reservado para a vida dela. Amém? Amém. Fala assim: Senhor, Senhor, eu desejo eu desejo essa transformação, essa cura. Eu desejo que esse ano o Senhor tire toda a rachadura, toda a mágoa, toda a culpa, todo endurecimento, toda ferida podre. Não vão ser grandes obstáculos para a minha vida. Me ajuda, Senhor. Eu quero. Em nome de Jesus. Amém. Segundo ponto. Segundo não. Quinto ponto. Acho que vai dar para falar tudo hoje. Se quiserem ir comentando, pode ir comentando, viu? Vai ou não? Podem ir comentando. Não precisa abrir não. Eu vou ler aqui um versículo só. Não vai dar pra falar tudo. Então, tô querendo. Eu acho que vai. Gênesis 2,18 fala assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aí agora falando um pouco da vida pessoal. Falou que esse ano vai ser um ano de muitos, vejo casamentos, pessoas solteiras que não encontraram seu parceiro, os encontrarão. Vejo anjos descendo para quebrar o jugo, né, do celibato e da solidão. Vejo muros caindo ao redor de homens e mulheres que os impediam de casar. Alguma dessas barreiras são pessoas erradas que não precisam estar em suas vidas. Olha que forte isso, né? Então vai ser ano de separações. De separações, eu vejo assim, e de casamentos. É que eu não sei se aqui barreiras está falando que a pessoa está casada. Às vezes ela pode só ser um empecilho, entendeu? Está roubando a vida da pessoa. Às vezes não é um... A pessoa certa. Não é a pessoa certa, entendeu? Está namorando e, essa pessoa está sendo uma barreira para a minha vida. Então esse ano aí, quem é solteiro aí, né? Ixi. Tem que tomar posse disso aí, ó. Então vou casar esse ano. De novo? Com o mesmo. Casamento é uma bênção, só precisamos escolher a pessoa certa. Os mesmos princípios, mesmos objetivos. Isso aqui foi o que eu coloquei, né? Casamento ele é bênção quando você identifica, por exemplo, eu e a Dani, eu aproximo ela de Deus e ela me aproxima de Deus. Esse é o principal, né, ponto. Porque se ela é um impeditivo para minha vida com Deus,
já é complicado. E dentro disso, o nosso contexto familiar, né? Então, assim, mas quando você escolhe, tem os mesmos objetivos, os mesmos princípios, é maravilhoso, irmão. Como eu falei aqui, né? A Daniela, para mim, é a melhor companheira do mundo. Eu não conheço pessoa, esposa, que é tão companheira como ela. Então, e até nesse sentido aqui, que fala de adjutora, tá como diante dele. Ela é crítica, muitas vezes a gente tem as nossas opiniões diferentes. Não, é verdade, não é verdade? Aqui que é a Porque- adjutora. Porque essa palavra aqui do hebraico, lembra que eu falei? É uma esposa como diante dele, é o que está falando aqui. Não é um amém, amém, amém. Não, ela tem a sua opinião, eles conversam, existe um relacionamento, existe uma comunhão nisso, para se chegar no entendimento. Ah, é porque... Né? Senão é... Senão a pessoa Amém. não tá ligando, não. É. Que a pessoa não tá nem aí pro relacionamento, se ela não, É. né, não quer dar opinião. E ainda falando na vida pessoal, um outro ponto, falou que mulheres evangelistas, abre aspas, a mulher evangelista será o grande sinal dos tempos desse ano. Deus as usará poderosamente para ganhar almas para o reino. Então vai ter muitas mulheres evangelistas, né? Pregadoras mesmo, para trazer pessoas para o reino em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, amém. Não vou falar para vocês casar, porque você já é casado e eles estão novos. Então, aleluia. Segundo ponto aqui, ó. Esse é legal. Abre aqui, ó. Segundo ponto não. Sexto ponto. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 6. E como eu falei, ó, a maioria Tá passando não... longe, hein, pai? Segundo pro sexto. É. Só tá a Beth aqui. Aí, Beth, Charles, Deus abençoe. Ninguém não associaram. Mas vamos lá. Depois eu vou pôr no YouTube e aí eu boto o link. Pode ir, fica à vontade. Então eu vou ler aqui, ó. João capítulo 6, versículo 11. Olha que interessante isso aqui. Muitas vezes a gente não dá atenção, né? Tá falando assim aqui no meu, ó. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então aqui Jesus é naquela multiplicação dos pães. Quando Jesus pegou os pães, olha o que ele fez com os pães. Ó. Ele pegou o pão, levantou o pão, falou, deu graças a Deus, né? Pai, te agradeço por esses pães aqui. E a hora que ele baixou, foram distribuir, aconteceu a multiplicação. Mas a gente tem o costume de agradecer as coisas. Vou dar esse relógio para o Rafael. Aqui que você fala? Obrigado. Obrigado. A gente tem o costume de receber as coisas e depois agradecer, não é verdade? Certo? Nessa ordem. Mas você vê que Jesus, ele agradeceu não depois que aconteceu a multiplicação. Antes. Certo? Ele agradeceu antes. E o profeta Joel falou que esse é um ano da gratidão, da gente saber expressar a gratidão. Então, a gente tem que saber expressar essa gratidão. Então, olha a casa que a gente mora, olha a condição de vida, graças a Deus, que a gente tem, olha, a gente tem que começar a fomentar mais essa gratidão, porque a palavra que está aqui, que fala aqui dando graças, no grego é eucaristeu. Interessante, né? Que é de Eucaristia. O que é Eucaristia? Quando a gente faz o quê? Pão e o cálice, que a gente celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Certo? A famosa ceia. A famosa ceia. Ela ficou conhecida como a ceia do Senhor. Mas ela significa o quê? Gratidão. E a ceia nada mais é do que? É uma expressão de gratidão nossa com relação para Jesus. Entendeu? Então a forma
quanto mais a gente expressar essa gratidão, mais a gente vai ver as coisas acontecerem na nossa vida. E a gente tem até base bíblica para falar disso. Essa aqui mesmo, não é? Senhor, olha, eu te agradeço por isso. Eu quero ver o milagre, eu quero ver a multiplicação. Já estou te agradecendo antes. A ciência descobriu que existe uma correlação direta entre gratidão e bem-estar físico, emocional e espiritual. E eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Quando a gente pratica essa gratidão, quando a gente acorda, um exemplo, você olha e fala, oh, que dia vai ser, só chuva, misericórdia, sei o que lá. Você tá com vida. Você já está trazendo uma coisa de mal, já está saindo meio de mau humor, já está... Agora você acorda, está chegando, glória a Deus, Senhor, pela chuva, que estava muito seco, estamos precisando. Você está atraindo, você está movimentando coisas boas, por isso que você fica melhor, ou ruins. Então, esse é um ano da gente expressar gratidão. Esse é um ano da gente realmente demonstrar para Deus que nós somos gratos por tudo que Ele tem feito, faz e irá fazer na nossa vida também. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Então vamos trabalhar nesse sentimento de gratidão. Em nome de Jesus. Abra aí em Neemias agora. Eu vou direto. A gente vai estender um pouco, mas eu vou falar tudo hoje aqui. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Neemias 6, 15. Jeremias ou Neemias? Neemias. Mais pra cá. Mais pra cá. Antes de Esther. Neemias 6, versículo 15. Presta atenção nisso, ó. Porque lembra que eu falei... Eu até acabei não comentando. Lembra que eu falei que eu vi todos eles falaram tudo isso, mas eu vejo, sempre tento pegar as 3 principais de cada um. A do Rony Chaves foi evangelismo. A do profeta foi ano de gratidão. E a da Ana Mendes foi essa palavra aqui que eu vou falar agora. Ó, Neemias 6,15 diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo tudo, os nossos inimigos temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram, olha isso aqui, ó, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Esse é um ano de manifestações do Senhor. É aquilo que, aqui o contexto, só para vocês entenderem, eu peguei esse versículo. Esse versículo ele fala o quê? Eram os muros de Jerusalém que estavam destruídos, da cidade. E eles começaram a reconstruir para que os inimigos não entrassem. E num tempo recorde de 52 dias, um mês e pouco, eles reconstruíram todos os muros de Jerusalém. E os inimigos, a hora que eles viram aquilo em 52 dias, eles ficaram tremendo de medo. Por quê? Porque eles reconheceram que não foi no braço deles. Foi por intermédio de quem? Deus. De Deus. E a profeta Ana Mendes, ela falou assim, 2019 já teve muitas manifestações de Deus, né? A gente viu, né? Ela falou, isso foi só o sinal, porque em 2020 vai ser dobrado o que aconteceu em 2019. Vai ser muita manifestação, até arrepia aqui, ó. Vou dar uma oferta em cima dessa aí. Grava aí, ó, manifestação, anota aí. Falou, ó, veremos 2 vezes mais manifestações de Deus que vivem em 2019. Em 2019, eles só anunciaram o que iria vir. Então, é coisa assim, é isso que eu estou querendo dizer. Não é aquela coisa normalzinha. É aquela coisa assim, mas como que você conseguiu fazer isso? Se não, entendeu? Não tem como. Então, aí a pessoa vai reconhecer. Não foi o Rafael, Giovana, não. Foi Deus. Foi Deus.
E as pessoas vão tremer de medo. Por quê? Porque elas vão ver que, Deus é com ele, hein? Olha, eu tô todo arrepiado aqui. Isso é muito forte. Eu creio nisso. Vocês creem nisso? Amém. Amém? Não. Então, temos que meditar nas coisas e orar em cima disso. E ela deu a explicação tal, e ela fez alguns comentários, avanços nas coisas que você quase desistiu e de repente você vai ser surpreendido pelo poder de Deus e suas bênçãos. Então, coisas que a gente quase desistiu, de repente a gente vai ser surpreendido por isso, eu creio. Falou, é um ano de surpresas, de conquistas e de avanços. O tempo parecerá se expandir. E o que você poderia fazer em um determinado de tempo, você vai fazer somente numa fração. Então, eu creio nisso. Eu creio nisso. Fala assim, Senhor, esse ano, eu creio nas manifestações poderosas do Senhor. Aquilo que eu poderia fazer em um ano, eu vou fazer em um mês. Vai ser em frações. Eu vou ser surpreendido em nome de Jesus. Aquilo que eu quase desisti e é da sua vontade, eu vou ser surpreendido. É um ano que eu vou conquistar. É um ano que eu vou avançar. Em nome de Jesus. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Então, é isso que eu falo de você ter um tempo com Deus e anotar. Aí, eu vou lá e anoto, olha, Senhor, o que é isso aqui, Esse tempo de mudanças, tal, essa manifestação, e aí deixar Deus, ministrar, e aí o que Ele te mostrar, ora e batalha e vai em cima disso. Essa é a diferença. 8º. Abra sua Bíblia, vou pedir para vocês abrirem, porque eu gosto desse versículo aqui. Qual? Malaquias, é antes de Mateus. Malaquias 3. Versículo 17. É mais, filho, pode ir mais. Eu sei, Vai mas com não gosto. posso ir com Vai com gosto. Vai Porque com eu já gosto. tô em Marcos. Então pera, então volta aqui. Faltam umas páginas. Aqui, Aqui é o próximo. Ele é bem pequenininho. Ele é uma folha. Malaquias 3, 17 e 18. Fala assim. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu gosto desse versículo. Esse versículo 18. Então vereis, a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Esse ano vai ser, aí é uma palavra geral, Geral e para governos. Vai ser um período de muito julgamento. Justiça. Onde Deus vai julgar tanto os justos quanto os injustos. Julgamento do falso, estabelecimento do verdadeiro. Justos brilharão. Isso resultará em mudanças de governo e agitação das estruturas de corrupção e terror. Vamos ver fenômenos no espaço sideral que se tornarão visíveis na Terra. Então você vê que ele está falando até de governos, muita briga no governo, muita tira, corrupção, justiça. O que ele quer dizer com visivelmente ver coisas do espaço? Não, vai acontecer alguma maravilha aí que nós vamos ver, não sei. Os filhos de Deus serão colocados em posições chaves do governo e de influência na sociedade. Então você vê, esse é um tempo de eleição também, esse ano, de 2020.
Então, creio que homens e mulheres de Deus vão ser colocados em posições chaves para estar restaurando o governo, a justiça e tudo mais. Israel, portas abertas para eventos cristãos em Israel. Deus dará ao mundo uma proteção maior, um grande progresso e esplendor no campo da ciência e da tecnologia em 2020. Israel e seus filhos serão reconhecidos e recompensados por seus esforços extraordinários a favor da saúde mundial. Então, você vê que Israel é um dos que mais luta pela saúde, assim, né? Trabalha em prol do próximo. E nós, como filhos de Deus, também. A gente vai ser recompensado por isso. Em nome de Jesus. Você vê? Nada como ajudar o próximo, né? Como ser canal de bênção para o próximo. E assim você ainda é retribuído. América do Norte vai ter retribuição, continuar avivamento na América do Norte. E aí ele falou de Europa também. Falou que em 2020 é o início de uma renovação espiritual na Europa e em geral, né? A gente sabe que a Europa muitas vezes, né, é bem assolada, né, com muitas coisas, né? Mas eu creio que vai começar uma transformação poderosa na Europa também. Então aqui uma palavra para governos, né? Mostrando no mundo de geral e governos que vai ter luta contra a corrupção e tudo mais. Olha essa aqui é legal, ó. O que fala lá em Apocalipse 3:8? Não precisa abrir não. Fala lá, as portas que Deus abre, Não pode ser fechado. ninguém fecha. É que ele fecha, ninguém abre. A palavra de Deus fala isso para uma igreja Filadélfia, que eu creio que nós somos uma Filadélfia, uma igreja que é coluna para outras, uma igreja de palavra e tudo mais. E aí, os profetas falaram que esse vai ser um ano de portas abertas, de muitas portas de oportunidades. E aí eu quis colocar essa frase aqui, ó. Isso aqui, essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Ana Mendes falou assim, ó: ouço as palavras, portas incomuns e insuspeitas. Então o que significa, né? Aquilo que ninguém esperava, aquilo que não é comum, aquilo que não é natural, vai abrir. Amém? Amém? Amém. Então, isso eu vejo que é uma coisa muito forte também, né? Porque todo mundo aí, né? Nós 4, eu acho que a gente pode orar e clamar por oportunidade. Que tipo de oportunidade, né? Cada um no seu ambiente, né? Oportunidade disso, oportunidade de emprego, oportunidade de alavancar, oportunidade. Eu tenho as minhas também. Portas incomuns e insuspeitas. Então, você vê, isso aqui já está relacionado com aquele outro lá de manifestação, né? Eu creio nisso. Vocês creem nisso? Eu creio. E essa palavra, eu que peguei aqui de Apocalipse 3:8, que fala de portas abertas. Creio que é para quem tem aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Amém? Nós temos uma aliança com Deus, temos temor e tudo mais. Então eu creio que isso é muito forte. E é por isso que ela frisou mais uma vez, ó. Limpe suas vestimentas espirituais e tudo mais, né? Que é aquele negócio de cura. Olha isso aqui que interessante. Essas portas se abrirão por um curto período de tempo, para que você tenha tudo pronto. Deus está lhe dizendo, quando as portas se abrem no céu, as brechas das trevas também se alargam. Preste atenção para fechar as lacunas antes das portas se abrirem. Estes são os acessos que cada um concedeu às trevas por causa de divisão, de amargura, tudo aquilo que eu falei, né? E que a gente que sabe que está errado, né? Mas a gente fica se justificando. Ela até pôs aqui, ó, que a gente se comprometeu, a gente sabe que essas coisas estão erradas, mas a gente se justifica. Então, não é hora disso. Resumo do que ela falou. Essas portas de oportunidade, elas vão abrir num curto espaço de tempo. Mas a gente precisa estar o quê? Tratado, curado. Por quê? Porque senão o inimigo ele vai movimentar coisa para a gente não entrar, entendeu? Para a gente não pegar. Isso depende só de quem? De nós.
Por isso que ela falou, não adianta se justificar. Limpa, se cura, lava suas vestes, porque a porta vai abrir para você estar preparado, para você entrar e viver ou explodir. Amém? Amém. Então, ó, portas incomuns, de oportunidades, insuspeitas, não dê lugar para divisão, mágoa, não se justifique. Senhor, que a gente possa viver isso. Que a gente não se justifique, que a gente limpe todas as nossas vestes, para que a gente possa ver essas oportunidades, Senhor. Nos mostra, Senhor, em nome de Jesus. 10º lugar, a Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu até brinquei aqui, né? Pus assim, que venham as crises, porque falou que vai ser um ano de muita crise. Vai ser ano de crise pessoal, de crise familiar, de crise nacional, mas isso vai ser uma terra fértil para evangelização. Então, ó, eu já comentei isso. Então, ó, das crises, salvação. Outro ponto. Uma grande onda de empreendedorismo será ativada entre o povo de Deus para a saída da crise. Da crise vão nascer empreendedores. Então, da crise vai ser salvação, da crise vai nascer empreendedores. E olha isso daqui. Diante de tantas crises sociais, econômicas e políticas hoje, o Altíssimo desencadeará em 2020 uma poderosa união de ativação de negócios e poder financeiro sobre muitas mulheres e muitas famílias que têm o coração voltado para a evangelização dos pobres, dos perdidos e a saúde dos doentes. Então eu pus assim, ó, através das crises, as pessoas vão ser ativadas e prósperas. Quais? As que cuidarem de evangelização e de cura para as pessoas. Então quem fizer isso vai ser ativado para voar. E um outro profeta falou, ó, no domínio econômico, no mesmo ano que já existe, acontecerá que uma crise de um será oportunidade para outro. As pessoas, olha isso aqui, as pessoas fiéis no reino serão prosperadas além do que podem calcular ou compreender. Nossa prosperidade será determinada pela direção evangelística que a gente coloca a nossa semente. O que ele está querendo dizer assim? As pessoas fiéis a Deus, com foco em salvação, vocês estão entendendo? Vão prosperar de uma maneira que a gente não pode calcular e nem compreender. Então, o que eu estou querendo, o que é isso na prática? Nós pregarmos o Evangelho quando surge oportunidade e a gente pegar parte das nossas ofertas e investir aonde? Em ministérios que o quê? Que evangelizam, entendeu? Portas Abertas, o Billy Graham, Tuf, entendeu? Ó, sinto forte aqui também isso. Quando essas coisas acontecerem, explode. Vocês estão entendendo que tem muita coisa que é para explodir esse ano. Eu empolguei, vocês estão empolgados? Tem muita coisa que é para explodir. Mas você vê os passos que a gente tem que tomar? Abra a tua boca, fale de Cristo, entregue a sua oferta, ajude missões, faça isso, faça aquilo. Porque eu creio e eu estou orando em cima disso. Por isso que eu estava vendo aquelas coisas aquele dia. Eu creio e eu oro em cima disso. E eu creio que em nome de Jesus vão vir oportunidades sobrenaturais sobre cada um aqui representado e que a gente vai realmente colher o que a gente não pode nem calcular, nem compreender. Amém? Amém. Penúltimo. Josué 1:8. Não precisa abrir. Eu vou abrir aqui para dar uma agilizada. Mas presta atenção, porque esse aqui é... Ó, presta atenção. Josué 1:8. Não te aparta
não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e então prudentemente te conduzirás. Essa aqui é a segunda palavra que eu tirei do profeta Joel. Então, eu creio que, de todas as palavras, eu sempre creio que as dele, as que sempre vão mais evidenciar. Você viu na tua vida aí, né? A gente até falou aí, né? 2 exemplos, né? Por quê? Porque a nossa cobertura é direta e tudo. Falou que esse é o ano em que Deus vai nos colocar na rota do sucesso. Quem quer entrar na rota do sucesso aqui? Por quê? Porque essa palavra, e eu fui hoje para pegar eles em São Paulo, e eu fui escutando, eu vou botar no grupo para vocês escutarem. Eu queria que vocês escutassem, você também, Rafa. Você também, Gi. Porque ele deu tanto detalhe que, você se empolga, você vibra com o negócio. E ele vai explicando do hebraico isso, mas essa palavra aqui de prosperidade, ela está relacionada a isso. E está falando que é uma ordem espiritual vindo de um sacerdote, liberando, assim, quebrando todo o jugo, peso, tudo maldição, todo negócio que não vai dar certo, é de cima para baixo. A unção despedaça o jugo, Isaías 10, 27. Então aqui era Deus ordenando Josué para falar isso para o povo, falar assim, agora é hora de entrar e conquistar, prosperar, ter sucesso, ser realizado. E ele dá várias traduções disso. E eu fiquei, é animal. É 1 hora de ministração dele para pôr, vocês escutam. E eu creio nisso. E nós vamos viver isso. De todas aqui, eu acho que principalmente essa é uma das que a gente vai viver. Porque ele é a nossa cobertura direta. Amém? Amém. Não que os outros a gente não vive, porque vivido, né, os outros, mas eu vou orar para que cada um de nós está mostrando a rota ali, ó, é para cá, ó. E aí a gente vai sentindo aquela paz, né? Ó, até arrepia aqui também, ó. E vai. Em nome de Jesus, ó, eu profetizo isso sobre a vida de vocês, ó. Eu profetizo que Deus vai colocar cada um na rota do sucesso aqui. Eu profetizo, Senhor, como sacerdote da minha casa aqui, Dani, Rafa e Gi serão prósperos, realizados, coloca na rota do sucesso. Olha os nossos dízimos, ofertas, orações, consagrações, a obra, o amor pelo próximo, a entrega, e faz a diferença daquele que serve e daquele que não te serve, Senhor. Em nome de Jesus. Faz as suas manifestações poderosas, Senhor, e faz a diferença nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E ele falou, né? Aquela palavra rema. Aquela palavra rema é aquela que fala mais com você, né? Você lê, mexe, você fica arrepiado. Você fala, nossa, mas como eu nunca vi isso, tal. Ele falou que essa é a palavra rema desse ano. Ou seja, é para a gente tomar posse e movimentar em cima disso. Porque Deus vai nos colocar na rota do sucesso. Em nome de Jesus. Amém? Vocês creem nisso? Amém. E a última palavra, para terminar, é da vida financeira. Grandes bênçãos. E aqui, mano, eu vou ter que falar tudo, porque é muita coisa. Mas olha, grandes bênçãos. A partir de hoje devemos ficar atentos às oportunidades de Deus para semear sementes financeiras em projetos alcançados evangelísticos. A sua bênção econômica será determinada pela generosidade para promover tarefas de almas vencedoras para o reino de Deus. Então um deles falou assim, quanto mais você semear em evangelismo, mais Deus vai ser generoso com as nossas vidas. E a boa notícia para vocês é que eu já separei 2, que eu vou essa semana já começar a mandar e orar aonde? Em cima do quê? Em cima dessa palavra. Amém? É assim que funcionam as coisas. Esse vai ser um ano de todas as sementes darão frutos, sejam boas ou más. Então tem gente que vai colher mal aí. Grava isso, hein? Ó.
Os frutos vão ser bons e maus. Então é ano de frutificação. É ano que você plantou, ó. Você vai colher. Chegou agora a hora da colheita. Chegou a hora da colheita. Eu tava esperando. Aqui para você, profeta, essa aqui, ó. Abre aspas. Não sei quem que falou, eu abri aspas só. Eu vejo incríveis milagres financeiros. As sementes plantadas em lágrimas colherão em alegria e em superabundância. Você saberá de fato que semear na fé não foi em vão na sua vida. Eu tomo posse disso. Eu tomo posse que Deus sabe que muitas vezes eu e a Dani semeamos em lágrimas. Mas a gente vai colher e aí respinga para vocês aí, né? Em nome de Jesus, óbvio, né? Aqui é tudo nosso. E vocês vão aprendendo o caminho. Outra palavra, abre aspas. Deus continua a dar propriedades. Muitos compram sem dinheiro, ousam sonhar alto e veem seus sonhos sendo liberados das mãos de Deus. É um ano de grandes bênçãos financeiras. Amém? Amém. Eu recebo. Amém? Você crê nisso? Então ora em cima disso. Se quiser, depois eu mando para vocês orarem isso de domingo aí, ó. Fala, Senhor, ó, eu quero esse negócio aqui, ó. Eu quero essa propriedade sem dinheiro, eu quero sonhar alto. Olha, sonhar alto aí. Eu quero. E já vê ser liberado. Mostra, Senhor, mostra. Eu creio nisso. E essa aqui é ignorante, ó. Olha isso aqui. Olha aí, profeta. Há uma bênção para aqueles que ajudam pobres, aflitos, necessitados e sem teto. Olha, isso aqui é tremendo, irmão. Acima desses estão os olhos de Deus. De quando estiver à mão, ajude quando surgir oportunidade, porque são grandes as riquezas que serão liberados sobre esses. E por isso que eu já estou separando também. Eu já dou, né, para pobre, órfão, oprimido e vou doar mais. Por quê? Porque eu quero não só uma bênção, mas eu quero uma bênção excessiva. Amém? E vocês podem usar isso. Se vê um pobre, um necessitado, alguém precisando de ajuda, ajuda. E ora em cima disso. Porque, olha, de todos os anos eu nunca vi tanta liberação financeira como está previsto vir nesses próximos meses aí, e que a gente possa viver isso também em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, que a gente possa viver isso, Senhor. Que a gente possa semear em projetos evangelísticos. O Senhor viu que eu já separei aqui, Senhor, para mandar para o Billy Graham, para mandar para Jocum, para mandar para outros lugares. O Senhor já viu também de ajudar necessitados, pessoas, enfim, portas abertas, África. Senhor, tudo que nós aqui em casa estamos semeando, dízimos, ofertas, Senhor, está indo para a África, está indo para a cobertura, está indo agora para evangelismo, está indo para as pessoas que precisam. Senhor, nós queremos viver, Senhor, grandes milagres financeiros. Nós queremos, Senhor, receber propriedades, nós queremos ter poder de compra, nós queremos ver os nossos sonhos se realizando e as portas do céu se abrindo ao nosso favor, Pai. Faz essas coisas acontecerem, Senhor. Nós te louvamos, tomamos posse disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E aí ele deu umas recomendações finais aqui. Pregar o evangelho é o número 1. Pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o evangelho. Antes dessa, só uma é mais importante, adore a Cristo. Foi isso que ele falou. Adore a Cristo e pregue o evangelho. Adore a Cristo é o teu comunhão com Deus aí. Pregue o evangelho. Trate-se na cura. Busque conselhos. Gaste tempo em teologia saudável. Faça obra social. Que é tudo que está falando aí. Então eu creio que a gente tem tudo para viver um ano maravilhoso. Em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Amém. Então vamos buscar ter comunhão, buscar ter comunhão com Deus, ter o devocional, vou mandar isso aqui para vocês. Vamos fazer a diferença para a gente chegar no final do ano vivendo tudo isso. Amém? Amém.
Senhor, nós te louvamos, Senhor. A tua palavra é para quem crê, Senhor, e eu creio. E todos que crerem, que estão vendo também, que possam viver isso, Senhor. Pai, que a gente possa viver essas palavras na plenitude. Recebe as nossas vidas no teu altar, Senhor. E que seja um ano de gratidão, um ano de entrar na rota do sucesso, um ano de manifestação poderosa, um ano de evangelismo, um ano de cura, um ano de bênçãos, um ano de portas abertas, um ano de tantas coisas. Que a gente possa ver isso na plenitude, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Fica na paz aí.